Bom dia, tarde e noite, pessoal. Vamos dar continuidade com nossas aulas. Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre alguns widgets, tá? Mais algumas informações que a gente já viu, detalhando um pouquinho mais. Essa vai ser uma aula um pouquinho teórica, ainda para a gente poder visualizar. E na próxima aula a gente já vai mexer com os widgets, né? Mas na prática mesmo, tá? Mas a gente vai perceber que o estudo do Flutter se baseia no estudo desses widgets, né? A gente conhecendo bem os widgets, a gente acaba, consequentemente, conhecendo bem o Flutter e conseguindo fazer, também através do Dart, né? Preparar nossas aplicações, tá? Okay, let's go. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os widgets no Flutter, né? Stateless widget e stateful widget, conceitos que a gente já discutiu também em outros momentos. E eu fiz uma organização para os widgets, encontrei também algumas referências, tá? Que a gente pode tentar organizar os widgets de uma forma. E aí eu queria apresentar dessa maneira para a gente aqui. Então tá, os widgets eles são os blocos, né, de construção fundamentais para a construção de interface de usuário. Eles representam tudo que você vê na tela, desde botões simples até layouts complexos. Então é o que eu tinha dito para vocês desde a aula passada, né? A ideia dos widgets no Flutter é que tudo é construído através de widgets. O que para o Python a gente entende como objeto, para o Flutter a gente vai entender como widgets, beleza? De uma maneira mais abstraída, né? A própria aplicação em si, a sua própria aplicação, também vai ser um widget, né? No final das contas. A estrutura de widgets em Flutter é organizada hierarquicamente, o que significa que cada widget pode conter outros widgets, formando uma árvore de widgets. E talvez esse seja o ponto principal, né, do que a gente discute quando se fala de widgets. Então os widgets eles formam uma hierarquia, né? A gente consegue concentrar filhos para esses widgets. Esses widgets podem ter representações de classes inferiores a ele, que podem ser de widgets, na verdade, inferiores a ele, que podem herdar configurações ou comandos desses widgets superiores, tá? E é interessante também pontuar que eles são objetos, né, imutáveis. Então, não tem como você alterar, na verdade, um widget, né? E a gente muito se discute, mas a gente tem a separação do stateful para o stateless. O stateful ele é um estado, né? Na verdade, ele lida com estados. Como é que ele é imutável se ele é feito justamente para isso? A gente vai discutir isso ainda nesse vídeo, tá? Mas cada widget ele é uma classe que herda direto ou indiretamente da classe abstrata widget também, tá? Então esse widget aqui é o root, né? Ele é a base de tudo, todas as construções. Então aqui a gente consegue ver essa árvore, né, construída. Então a gente tem uma app, que eu falei para vocês, a própria aplicação de vocês, vou botar MA, tá? MyApp. A própria aplicação de vocês é um widget. Esse MyApp, ele tem um filho, né, que é o Material App também, que também tem um filho, que é o My Homepage, né, que também tem um filho, que é Scaffold, beleza? Esse Scaffold, ele acaba tendo 3 filhos, né? Ele tem uma app bar, ele tem um body, e ele tem também um floating action button aqui nesse caso, né? Um floating action voltado de Fab, beleza? Aí esse body aqui, ele ainda tem 2 filhos, né? Esse body aqui ele é uma coluna, ele tem 2 filhos, que são 2 textos. Então text e text. Ainda tem outros, né? Essa app bar aqui também tem um text, que eu não vou conseguir puxar para cá, mas ele também tem um text. Esse floating action button aqui tem um icon, tá? Então a gente consegue construir dessa maneira a nossa árvore, tá? E a gente consegue visualizar isso também
através do Flutter Inspector, que a gente já viu como é que chega lá através do VS Code ou através da depuração, né? Depois que a gente executa o nosso código, a gente clica na letra V e ele já redireciona a gente para ele abre, na verdade, uma nova página, né? Se você estiver utilizando o Linux, ele abre na interface do Linux. Se você estiver utilizando um navegador, ele abre a interface do navegador. Android Studio, eu acredito que ele também abre em alguma interface Android Studio, apresentando esse Flutter Inspector, que a gente consegue acessar a árvore de widgets dele, tá? Então a gente tem essa app bar aqui em cima, a gente consegue ver que está relacionada com esse app bar aqui, tá? Esse texto da app bar aqui embaixo, esse Flutter Action Button tá aqui, junto com o íconezinho de plus, né? O íconezinho de mais. Essa parte aqui é o centro, né? O body, que está centralizado, então ele está encapsulado no center, e dentro dele tem uma coluna, então a gente sabe que tem meio que um empilhamento aqui, né, uma informação debaixo da outra, então são dois textos, né, esse texto aqui que é uma constante, ou seja, ele não se altera, e esse texto de baixo que ele se altera, né, esse counter aqui. Então a gente consegue ver aqui a relação entre esses widgets de uma maneira hierarquizada, né, através dessa árvore aqui de widgets. Não precisamos saber como o Flutter lida com os widgets para poder utilizá-los, mas a gente vai ver um resumo como isso funciona antes de ver alguns exemplos. Então, ele tem uma classe abstrata widget, né, o Flutter, onde cada widget ele é uma descrição imutável de como uma parte da interface do usuário deve ser renderizada. Os widgets podem ser inflados em elementos, o element, que gerenciam a árvore de renderização subjacente. E a gente vai rever um pouquinho disso. A gente já tinha visto, na verdade, né, sobre as árvores no Flutter. Então só vamos dar uma revisada melhor sobre isso, né? Mas a gente tem informações importantes aqui para a gente poder guardar, né? Descrição imutável. Aqui eu fui horrível nesse. Descrição imutável de como uma parte da interface deve ser renderizada. Então o widget nada mais é que eu falar, ó, eu quero que nessa parte aqui de cima, eu quero que você apresente esse texto aqui, né? Então como é que ele informa isso aqui? Como é que ele descreve isso aqui, né? Então o widget ele serve para isso, ele para poder descrever como é que uma informação, como é que esse componente aqui, esse elemento deve ser renderizado na nossa tela, beleza? Os widgets cadê? Aqui. São objetos imutáveis, né, que descrevem parte da interface do usuário em Flutter. Eles são responsáveis por definir a estrutura e o layout visual da UI, né, da interface. Elementos são objetos que formam a árvore de elementos em Flutter. Cada elemento é responsável por gerenciar um único widget na árvore de renderização. Então, para cada widget, a gente vai ter um elemento relacionado, né? Quando você cria e utiliza um widget em seu código Flutter, esse widget não é diretamente responsável por desenhar algo na tela. Em vez disso, ele é inflado ou transformado em um elemento correspondente. E é esse processo de inflação, né, de transformação, ele é o processo onde um widget ele é transformado em um elemento na árvore de elementos. Então, justamente a transformação, né, onde a gente tem um widget, onde ele é transformado em um element. Isso acontece quando o Flutter decide que o widget deve ser renderizado na tela com base nas necessidades de layout e nas interações do usuário. Os widgets podem ser inflados em elementos isso aqui a gente já viu, né? Tô relendo a mesma coisa. A árvore de elementos, né, a Element Tree, é a estrutura que representa visualmente sua aplicação no Flutter. Cada elemento na árvore corresponde a um widget e é responsável por gerenciar o ciclo de vida do widget associado, lidar com eventos de layout e renderização e coordenar atualizações quando o estado do aplicativo muda. Então, na aula passada, a gente também já discutiu por que existe, né, essa Element Tree. Se ele é um para um, ele representa cada widget, cada elemento, né, representa um widget, por que a gente precisa ter meio que duplicado tudo isso, né? E a gente discutiu um pouquinho sobre isso, sobre a necessidade de se fazer isso e como é que o Flutter enxergou isso como um fator de otimização.
Então, se esqueceu aí, é interessante voltar para essa aula a gente discutir isso, porque é um pouquinho interessante, é importante a gente ter essas noções, tá? Da arquitetura que foi utilizada no Flutter, beleza? Então, aqui a gente tem as relações, né? Então, a gente tem a nosso widget, a nossa árvore de widgets, a gente tem a nossa árvore de elementos e a gente tem a nossa árvore de render objects, né? Que a gente também discutiu na aula passada. Então, os elementos têm referências dos widgets, né? Que são configurações dos elementos. E os elementos têm uma associação com os render objects, né? Para exibir, desenhar as informações, os elementos na tela, né? Os widgets em si não têm um estado mutável. Todos os seus campos devem ser final. Se for necessário associar estado mutável a um widget, recomenda-se usar um stateful widget, que cria um objeto state sempre que é inflado em um elemento. O construtor da classe widget pode receber um parâmetro opcional key, do tipo key. Essa chave controla como um widget substitui outro na árvore. Então, olha que interessante, né? A gente tem um widget. Como é que a gente vai saber se esse widget vai ser substituído, né? Através justamente desse parâmetro opcional key. E aí, se os dois widgets tiverem o mesmo runtime type e a mesma chave, o novo widget substitui o antigo sem reconstruir o elemento associado. Então, ele não precisa reconstruir todo o elemento, né? E isso acaba otimizando aí o processo do Flutter de conseguir construir a interface. A gente também tem o método createElement, que é um método protegido em uma fábrica que deve ser implementado nas subclasses para criar um elemento correspondente ao widget. Tem os métodos override também. Aqui a gente está falando da classe abstrata widget, tá? Lembrando disso aqui sempre. Não quer dizer que a gente vai usar todos esses métodos, tá? É só para a gente ter a noção de como é que ela funciona, como é que esse widget funciona, né? E a melhor forma da gente conseguir visualizar como esse widget funciona é justamente analisando a sua implementação, como é que esse widget é implementado, tá? Então também tem os métodos override, né, para fazer sobrescrita, que ele inclui métodos como toString search, que fornece uma descrição textual curta, debug field properties, usado para poder preencher propriedade diagnóstico, métodos de comparação, enfim, vários métodos aí, né? A classe e a relação, né, da classe widget e os princípios de programação orientada a objetos. Então, trouxe aqui herança, encapsulamento e polimorfismo, né? Bem simples da gente poder revisar isso, mas herança, muitos widgets estendem o widget para poder fornecer funcionalidades específicas. Então, quando a gente cria um widget, todos os widgets criados, né, todos eles aqui estendem a classe principal widget, tá? Que é a classe base para a construção de widgets. E ela estabelece, né, quais métodos, quais atributos devem existir dentro de um widget, né, para ele poder funcionar dentro de outras funções, outras classes, sempre que for chamado. Cada widget encapsula sua própria configuração e a sua lógica. Métodos como canUpdate operam de forma polimórfica com base nos tipos concretos dos widgets. A gente também vai ter o setState, que é para poder configurar o estado, e isso faz atualizar ou buildar novamente, né, a nossa tela. A gente também já viu um pouquinho sobre isso. Se você precisar atualizar a aparência ou estado de widget, Flutter cria um novo widget com as novas configurações. Então isso aqui é a capacidade dele ser imutável, né? Mesmo sendo imutável, a gente quer fazer alguma alteração, por exemplo. Eu quero atualizar a aparência ou estado de um widget, né? Estado, a gente está falando de stateful, tá? E se ele é imutável, como é que ele faz isso? Ele recria, tá? Ele cria um novo widget, beleza? Com essas novas configurações. E aí cada widget ele pode ter 0, né, ou vários widgets filhos. Isso permite a criação de interfaces complexas, combinando widgets simples, como no caso das column, no caso também da row, tá? Que tem children, o atributo children, que permite ter, né, vários widgets filhos, beleza?
No Figma temos os frames, onde podemos encapsular outros frames ou elementos. Então poderíamos criar uma espécie de container para determinar espaços da nossa tela. Podemos usar essa estrutura no Flutter também. Então que interessante, né? Lá no Figma a gente viu a construção de um frame, né? Como é que a gente utiliza um frame. E aí os diversos atributos, né? Ou comportamentos que aquele frame pode obter. E a gente consegue fazer uma comparação disso no Flutter também, tá? Através desse frame a gente pode ter um container, tá? Onde eu posso colocar informações ou novos widgets dentro desse container, tá? Como uma coluna ou como uma row, né? Uma fila, ou uma coluna onde tem uma row dentro dele, tá? Texto, um center e um texto, né? Então um texto centralizado. Então aí o céu é o limite, tá? Para a gente poder fazer essas construções. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Então um exemplo de um aplicativo. Então aqui a gente começa a nossa aplicação, lembrando que o RunApp é a chamada, né, do nosso framework. Então ele que começa a executar o nosso framework. E ele está chamando esse MyApp, que é a minha aplicação, que também é um widget, como eu falei para vocês, né? Como é que a gente identifica que é um widget? Porque ele está estendendo aí a classe stateless widget, tá? Mesma coisa seria se ele tivesse estendendo a stateful widget, beleza? Então a gente tem a nossa super key, né, que identifica o meu widget. E a gente está fazendo já um override aqui, né? Então a gente já está utilizando o conceito de polimorfismo aqui também, que a gente acabou de comentar. Retornando aqui, quando ele vai buildar um Material App. A gente também viu que Material App, ele é mais um padrão de design, né, do Google. Enquanto o Scaffold, ele é uma estrutura da aplicação, tá? Então o Scaffold, geralmente ele é determinado dessa maneira, né? Então a gente tem uma app bar aqui em cima, a gente tem um body aqui, tá? Com o Scaffold, a gente pode criar um drawer, que é meio que um menu aqui, né? Que aparece quando clicado na lateral. Pode fazer um Floating Action Button aqui, pode fazer uma barra de navegação inferior aqui, tá? Enfim, então essa aqui é a estrutura para um aplicativo Android, por exemplo, né? A gente tem também o Cupertino, para o caso do iOS, tá? É a estrutura o que está formando aqui essa aplicação, seguindo o que? Os designs, os temas, né? Os padrões do Material App, beleza? Então, o build, né, ele é uma classe muito interessante dentro do stateless e do stateful também, o widget, porque é ele que é responsável por poder construir a nossa tela, tá? Então, toda vez que esse build é chamado, essa tela é construída. Se é stateless, a gente não tem estado. Ele é construído dessa vez e acabou. Se é stateful, ele tem estado. Então ele pode ser construído e atualizado diversas vezes, tá? Os widgets podem ser atualizados diversas vezes. Então naquele exemplo de demonstração do Flutter, a gente tem um Floating Action Button aqui e a gente tem um contador bem aqui embaixo, né? Esse contador, para ele poder fazer uma alteração aqui na tela, ele precisa vir de um estado, né? De um stateful. Então, toda vez que esse count, que esse botão é clicado, ele meio que aciona um estado, né? Toda vez que esse botão aqui é clicado, ele aciona um estado. Como é que ele aciona esse estado? Através do set state. Beleza? Setou esse estado, toda vez que esse set state é chamado, o que acontece? Ele chama a nossa função build, tá? Onde é responsável por recarregar os elementos ali na tela. Então ele está carregando o quê? Uma app bar que tem um título composto por um texto, né? Chamado de exemplo de app. Exemplo de app, tá? E ele também tem um corpo que está preenchido por um center, ou seja, encapsulado dentro de um center. Então é um widget que ele centraliza aqui as informações, tá? O que vou colocar. E dentro desse center a gente tem um texto, que é esse Olá Flutter. Então a gente tem esse texto aqui dentro do center, Olá Flutter, beleza? E aí quando o estado do aplicativo muda,
como o usuário interagindo com o botão, o framework Flutter reconstrói automaticamente apenas os widgets afetados pela mudança. Através da função build, o Flutter recria essa árvore de widgets de forma eficiente, minimizando o tempo de renderização. A classe widget é implementada por alguns widgets que estipulam padrões, como o stateless e o stateful widget, que são os principais. Foi o que eu acabei de falar também, exemplificando ali, né? Então, os stateless widgets são os widgets que não mantêm estado interno. Já vimos também. Os stateful são os widgets que mantêm um estado mutável, que pode mudar ao longo do tempo, geralmente em resposta a interações do usuário ou a mudanças em dados externos, como, por exemplo, uma API, né? Respostas de uma API. Então, detalhando um pouquinho mais o stateless, né? Então, uma vez que o stateless widget é construído com um conjunto específico de parâmetros ou propriedades, ele não pode ser alterado. Isso garante que o widget sempre será consistente e previsível. Um stateless widget geralmente define seus parâmetros através do construtor. Esses parâmetros são usados para configurar a aparência e o comportamento do widget. Então, geralmente, a gente coloca todas as informações quando vai instanciar. Instanciou, retornou, acabou. É aquele ali, o stateless, é o nosso widget, vai ser daquele jeito e pronto, tá? Um exemplo clássico de stateless widget é um widget de ícone. Por exemplo, ao criar um ícone de seta para a direita, o widget icon do Flutter é usado como stateless widget. O ícone não precisa mudar depois que ele foi configurado, tá? Por outro lado, o stateful, né? Ele vai ter um estado mutável, pode mudar ao longo do tempo. E quando é que isso é importante, né? Quando a gente precisa que alguma coisa aconteça através de uma interação do usuário, como toques na tela, ou mudanças em dados externos, como atualizações de uma API. Então, o stateful, ele possui dois principais elementos, né? Que é o widget em si, representando o stateful, e um objeto de estado separado que armazena informações mutáveis. Esse widget em si, geralmente a gente coloca as informações que são constantes, tá? E esse objeto de estado separado, a gente vai colocar as informações que são mutáveis. E aí esse objeto de estado, ele pode ser atualizado ao longo do ciclo de vida do widget. Para atualizar o estado de um stateful de forma segura e eficiente, a gente utiliza o setState. Foi o que eu comentei também, né? Esse método informa ao Flutter que o estado do widget mudou e que ele precisa reconstruir a árvore de widgets associados a eles. Então, por exemplo, se a gente tem algum parâmetro, né? Esse aqui é bem conhecido, um parâmetro onTap, né? Então, no toque, quando algum widget recebe um toque nele, a gente pode chamar uma função. E aí eu posso chamar alguma função, sei lá, incrementa. E aí essa função incrementa, quando ela está sendo implementada lá, então, sei lá, void incrementa. Deixa eu apagar aqui. OnTap incrementa. Aí aqui a gente tem void incrementa, tá horrível de ver isso aqui, né? E aí dentro desse void incrementa eu tenho o meu setState, tá? E aí eu tô, então quando eu clico, né, em algum widget, ele vai chamar esse incrementa que vai alterar o estado do meu widget, tá? Ele vai buildar novamente o meu widget. E aí eu posso, sei lá, incrementar um index, né? Então index ++, tá? Atualizando o meu index. E aí isso faz com que eu atualize a minha tela e agora com informação atualizada. Que informação é essa? Que meu index, né, agora está crescido de mais um dígito, né, de mais uma unidade, beleza? Então, um exemplo comum é esse, né? O contador simples. Então, o widget ele exibe o número na tela e permite que o usuário clique em um botão para incrementar esse número. A maioria dos widgets do Flutter são construídos baseados nesses dois padrões, tá? Então, a gente também pode criar esses widgets baseados em stateless e nesses stateful widgets, tá? E agora um pouquinho sobre a organização, que eu achei bem interessante esse tipo de organização, tá? Que a gente pode entender melhor para que funciona alguns widgets. Então a gente pode separar os widgets de 5 maneiras. Os widgets de layouts,
que são responsáveis por definir a estrutura visual da interface, que é o container, row, column, stack, list view, grid view. Os de interface, que são os elementos visíveis na tela, que é o text, icon, image, button, text field, checkbox, slider, switch. De estrutura, que está relacionado com a modificação da aparência, né, ou do comportamento desses widgets, que é o padding, align, center, tá? Tem os de controle, que permite interagir diretamente com a árvore de widgets, que é o Gesture Detector, Inkwell, Pop-up Menu Button, tá? Tem uns widgets especializados também que têm funções específicas ou necessidades particulares, como Material App, Scaffold, Cupertino, App Bar, Drawer, beleza? Então aqui, layout, por exemplo, a gente tem aqui, né? Então, vamos dar zoom nessa área aqui. E a gente consegue perceber que tem um texto debaixo do outro. Do lado a gente tem um ícone, aqui embaixo a gente tem uma barra de pesquisa, né, onde tem a parte de botar o texto e um ícone também. Então quando a gente dá zoom e visualiza isso aqui através de widgets, a gente consegue perceber o seguinte, que primeiro, né, tudo isso aqui pode ser interpretado como uma coluna, tá? Então ele tem aqui, ó, aqui em cima, uma coluna. Possa ser que isso aqui tudo, na verdade, seja uma coluna. E aí o primeiro elemento da coluna é esse aqui, tá? A gente está dando zoom só nesse aqui mesmo. Então, esse é o primeiro elemento da coluna. Beleza? Então, aqui ele está demonstrando que a coluna é aqui, né? Delimitada por esse espaço. E aí, dentro da coluna, a gente tem dois elementos principais. Vamos marcando aqui para a gente conseguir ver isso. Então, a gente tem esse elemento aqui principal e esse elemento aqui principal dentro da coluna, tá? Então, vamos para o primeiro aqui. Ele é uma row, ou seja, uma linha, né? Então, dentro dele vão ter dois elementos principais também, um do lado do outro. Lembrando, coluna a gente está empilhando um do lado do outro. No caso de uma fila, de uma linha, né? Desculpa, a gente está meio que enfileirando essas informações, né? Uma do lado da outra. Embora sejam conceitos diferentes, mas só para a gente poder lembrar visualmente como é que isso funciona, tá? Então a gente tem uma linha aqui de elementos. Dentro desse primeiro elemento da minha linha, eu tenho o que agora? Eu tenho uma coluna. Então eu tenho uma coluna com dois elementos, esse e esse. Quem são esses dois elementos, né? É justamente esse texto e esse texto. Beleza? Então vou colocar aqui, ó, para a gente poder visualizar que a gente tem o texto aqui dentro, né? Texto aqui dentro também. E aqui provavelmente é um ícone, né? Um icon aqui dentro. Então agora eu já fechei a minha row. Tem mais nenhuma informação aqui dentro, tá? Então esse widget row aqui, eu já fechei ele, tá? Agora tem o outro widget, que é esse outro row aqui. Pronto, vou entrar dentro dele. Tem o que? Dois elementos dentro dele. O primeiro elemento provavelmente é um icon. E o segundo elemento aqui é uma label, né? Que posso inserir uma informação nele. Vou chamar de label aqui, tá? E aí, agora sim finalizou e eu tenho o meu widget column completo. Então, algo interessante, a gente tinha uma column, widget column. Dentro do widget column, a gente tem, na verdade, duas rows, né? Então, aqui vou chamar column de C, row de R, tá? Então, dentro de column, a gente tem duas rows. Dentro da primeira row, a gente tem uma coluna, e a gente tem também, vou chamar de C também, mais um container, tá? Dentro dessa coluna, a gente tem um texto e tem outro texto, beleza? Agora, voltando aqui para outra linha, a gente tem dentro dessa linha um icon, um ícone e uma label aqui. Então, essa é a maneira da gente conseguir visualizar a nossa árvore de uma outra maneira, tá? Então, aqui a gente tem os nossos elementos, né, nossos objetos renderizados, exibidos na tela. A gente tem aqui a representação desses widgets, tá? Como é que esses widgets são representados. E aqui a gente tem uma outra representação desses widgets, mas através de uma árvore, para a gente conseguir visualizar a relação entre esses widgets, beleza? E aqui a gente tem os widgets de interface também, onde a gente tem o ícone, o texto, a linha, né, mas a linha
A gente viu que foi da outra classificação, mas aqui só tem então o ícone e o texto, né? Da interface. Isso aqui é interessante também, né? A parte da hierarquia de widgets, acabei de apresentar para vocês, mas aqui a gente conseguiu ver, né? Então isso aqui tudo é o scaffold. Dentro do scaffold a gente tem o app bar, que é essa parte superior aqui, né? Esse app bar aqui, que tem um título, e esse título é o que? Um text, tá? Esse Flutter Demo Homepage aqui em cima. A gente também tem a parte do body aqui, onde a gente tem um center, tá? Esse center aqui, e dentro desse center a gente tem duas informações. Mas essas duas informações, o center não pode ter duas informações. O center só tem um child, só tem um filho, tá? E aí esse filho vai ser uma coluna. Então ele está centralizando aqui uma coluna, tá? Então ele está no center, essa coluna, e tem dois widgets filhos, né? Que são justamente esses dois textos aqui. Esse texto, you have pushed the button this many times, e a quantidade de vezes, né? São justamente esses dois textos aqui. E embaixo aqui a gente tem o Flutter Action Button, né, o FAB, que tem como filho um ícone, que é esse plus aqui, tá? Esse mais aqui, beleza? Então, mais um pouquinho da hierarquia aí, né, dos widgets. O widget de estrutura, então a gente consegue ver como é que tá a estrutura, né, o alinhamento. Isso aqui é interessante porque a gente, só vendo essa imagem aqui da direita, a gente já consegue lembrar do Figma, né, como é que o Figma representava. Então o Figma ele tinha como alinhar de uma maneira superior para a esquerda, superior para a direita, superior centro, centro-esquerda, centro-direita, inferior esquerda e inferior centro, né? A gente conseguiu ver isso aqui no Flutter, isso aqui ou no Figma, né? Isso aqui também existe, essa organização dentro do Flutter, né? Contanto que a nossa área de alinhamento seja essa aqui, né? Porque o que acontece muito é a área de alinhamento ser essa e ser justamente o tamanho já do elemento e a gente queira centralizar. Então já tem todos os alinhamentos possíveis dentro dessa área, né? Então a gente tem uma área grande e aí sim a gente consegue brincar com o alinhamento dentro aqui dessa área, beleza? O aspect ratio também, né, que define aí o tamanho de altura por comprimento, a relação na verdade entre os dois dentro de uma tela, né, dentro de um espaço. A parte do padding também, para a gente poder ir organizando os elementos. Então aqui ele está responsável pela organização dos elementos, né? Como é que os elementos, os widgets se comportam entre si. Tamanho, direcionamento, qual a relação de um widget com o outro, referente ao espaço que ele está preenchendo, beleza? Então isso aqui está falando sobre a estrutura do da nossa aplicação, tá? E a gente também tem os widgets de controle, né, que são o detector de gestos, então single tap, double tap, press and hold, drag, arrastar, né, swipe up, que é swipe para cima, né, swipe baixo, que é rolar para baixo, rolar para o lado, rolar para o outro, tá? Então a gente consegue também fazer essas coisas através de widgets dentro do Flutter. Então isso também são widgets dentro do Flutter, tá? E a gente consegue analisar esses comportamentos e fazer coisas com isso. Então, ó, arrastando para baixo a gente consegue atualizar, né? Alguma informação ou exibir alguma coisa. Arrastando para cima também, geralmente tem informações inferiores que a gente consegue visualizar. Dependendo da área que a gente faz a rolagem, a gente consegue descer a tela ou então aparecer alguma informação, apresentar alguma informação que estava, entre aspas, né, escondida, tá? Detecta pressionamento em botão também. Enfim, então é a parte de controle em si da aplicação, né? Como é que a aplicação é controlada através ali do usuário. E a gente tem, por fim, de acordo com essa classificação, os widgets especializados, né? Então a gente tem o Material App, que ele tem um título, tem a Home, que é a página principal, né? A página Home. A gente também tem um tema, a gente pode definir um tema dentro desse Material App. E aí essa Home eu posso definir como Scaffold. Então aqui eu tenho a parte do meu padrão de design, né? A minha letra tá horrível hoje. Padrão de design, e aqui eu tenho
no scaffold, né, a minha estrutura da página, tá? Aqui não vai caber tudo, mas estrutura da página. Dentro do scaffold eu tenho uma app bar, que tem um título, que tem um texto, tem um corpo que está centralizado e também tem um texto, tá? Aqui tem a Bottom Tab Navigator, né? Que a gente viu como é que implementa isso na aula passada. A gente tem o Drawer, que apresenta aqui, apertando esse botãozinho, né? Ele apresenta meio que informações exibidas aqui na frente dessa tela, tá? Tenho minha app bar aqui, eu tenho o corpo apresentado dentro dessa região, temos também o Floating Action Button, enfim, uma infinidade de coisas que vão se apresentando e a gente vai conseguindo perceber através dessa hierarquia, tá? Entre esses widgets e da forma que eles podem ir se configurando, delimitando os espaços, né? Então, o Material App delimita todo esse espaço. O Scaffold também está conseguindo pegar toda a extensão desse Material App. Só que dentro daqui ele já delimita o App Bar para essa região, delimita a parte do Body para essa região, do Floating Action Button para essa região. Então, essas informações são passadas, né? De pai para filho. Então o Scaffold fala, ó, App Bar, a sua área que te trabalha é essa aqui, tá? As informações têm que ser exibidas aqui, nesse espaço que eu configurei para você. Então tá, título, você tem isso aqui, texto, você tem isso aqui para você trabalhar. Então essas informações vão sendo passadas de pai para filho, beleza? Então essa foi a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais na prática, utilizando esses widgets e percebendo como é que esses elementos aí se interagem entre si. Beleza? Valeu, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau.